Por que nós até hoje estamos falando TI tem que relacionar melhor com o negócio. Esse relacionamento ainda não existe. A TI, em algumas empresas, ou nos casos que vocês conhecem, elas são a parte do negócio. Numa empresa, vamos dizer assim, mais digital, que a gente entende mais moderna, normalmente existe uma simbiose, isso é quase transparente. Como vocês têm enxergado isso no mercado, na experiência de vocês? Como que essa transição é uma maturidade que vai acumulando? Qual é a visão de vocês aí? Que experiência que vocês têm nisso? Gabriel, quer comentar alguma coisa? De certa forma, acho que a gente, como tecnólogo, tem que olhar para dentro de casa que, muitas vezes, a gente alija o negócio de discussões por achar que é uma discussão de tecnologia e não leva o negócio para essa discussão, né? Eu costumo usar um aforismo que é o seguinte, né? Um negócio qualquer é como se fosse um restaurante, né? E se tem alguma praga no restaurante, não é o cozinheiro que vai decidir ou que vai contratar o dedetizador, né? Ele pode até apontar o problema, mas essa é uma discussão que tem que ser levada para o dono do restaurante, para o dono do negócio, seja ele qual for. E é uma discussão pertinente, por mais que ele não entenda daquilo, ele vai ter que, infelizmente, passar a entender, né? Então, eu acho que tecnologia, ele alija um pouco o negócio das discussões, para não falar do lugar comum, né? Que o negócio não aceita a tecnologia. O revés também é verdadeiro. O tecnólogo, até por ser o cara dos zeros e uns, ele quer fazer tudo perfeito, então ele dá, muitas vezes, a desculpa perfeita para nos fazer alguma coisa. Não, olha, isso aqui não está pronto, não vem ainda, né? E quando se fala muito na agilidade é o quê? Você tem que priorizar as coisas e ir iterando, né? Então nada vai estar pronto. Você tem que fugir desse seu mindset tecnólogo. Não, olha, puxa, isso aqui não está ainda na melhor forma normal, não está... Esquece isso. Então, o que eu queria contribuir aqui é para a gente sair do lugar comum, que é o negócio. Todo mundo fala isso, né? O negócio não aceita a tecnologia. Isso é verdade em muitos lugares, mas eu acho que também tem uma parte do tecnólogo aceitar que ele precisa entender e abraçar a agilidade, iterar, fazer coisas que são menos... a completude é menor do que aquele grau de perfeição que o tecnólogo tem na cabeça, e tem que chegar a um ponto onde você leva o negócio para essas discussões, de forma aberta, né? E se tiver que ensinar, vamos ensinar, porque hoje o mundo é digital, a gente está falando um monte de coisa que, se as pessoas não conhecerem todas elas, vai morrer, né? Não vai ter um futuro profissional. Então eu acho que esse é um ponto importante a gente tocar. Ruber, como que você está conseguindo levar essa questão da agilidade e fazendo esse impacto positivo na perspectiva de relacionamento de negócio de TI? Você vê que dentro do escritório, na parte de transformações, você consegue ser o agente dessa comunicação? Você consegue fazer esse meio campo, ou talvez essa divisão se tornar menos visível e mais alinhada aí, talvez com a experiência do cliente, com os OKRs do negócio? A área de negócio, como a tecnologia está em pauta, muitas vezes você encontra os líderes de negócio muito abertos e os líderes de tecnologia mais fechados. E aí tem essa questão da tecnologia se abrir para essas questões de negócio, tá? Então isso tem sido uma verdade nas minhas últimas atuações. E até mesmo desenvolver na média, né, e na alta liderança de tecnologia a importância de se empoderar do negócio. Porque conforme você vai subindo, você não pode falar ali, cara, eu sou uma referência técnica. Você tem que dominar a estratégia, você tem que saber ali a ambição da empresa, os concorrentes, você já é um representante executivo. Então isso é um trabalho que a gente faz, eu faço bem forte, de despertar, né, essa questão de negócio na parte mais técnica. E pensando em comportamentos, criar momentos ali, seja um rito, uma gestão de portfólio, mas coisas básicas que eu traga para a mesa essas pessoas para discutir. E isso não é de um dia para o outro, né? É uma cultura. Então a gente vai criando esse ambiente e esse é um trabalho de 1 ano, 2 anos. Então eu acho que não é bem sobre o processo, mas como eu vou criando essa conexão e deixo o tempo agir. Porque é uma mudança comportamental, né? Então você pega ali líderes que estão acostumados a priorizar e tomar decisões isoladas,
E isso, se a gente pensa em sociedade, a gente é criado para isso. E aí eu estou colocando eles num contexto cultural que as decisões vão ser colegiadas, vão ser compartilhadas. Então eu brinco que é muito criar esse senso de squad multidisciplinar entre esses líderes, tá? E aí a gente tem um arsenal ali de processos, artefatos que até ultrapassa a agilidade. Você, dentro das ações de transformação, dentro da parte de consultoria, né, que você leva uma consultoria interna para ajudar a levar essas práticas que você comentou, né, que é uma forma contínua, tocando cultura e um arsenal aí de ferramentas, você enxerga que ainda existe esse funil de demanda que ele citou um pouco e vai passando pela tecnologia num ciclo bem tradicional, ou você enxerga que já tem algumas evidências de algumas iniciativas ou unidades de negócio dentro da Hotmart ou no que você conhece de relacionamento, onde você já tem algo mais alinhado e já tem um fluxo maior, onde o portfólio já é gerenciado de uma forma mais otimizada? Bom, na Hotmart nos últimos 2 anos a gente conseguiu evoluir bastante nessa questão desse fluxo unificado, tá? E eu acho que o grande alicerce foi criar todo um ciclo de estratégia que é o pontapé. Então, anualmente esses líderes eles desenham essa estratégia conjunta e isso norteia a priorização. E a gente também criou ali toda uma arquitetura até baseada na Amazon, de garantir que as tomadas de decisão elas acontecem nos momentos corretos com as pessoas envolvidas ali. Então na Hotmart a gente teve um ganho muito forte nisso. E outra coisa que ajudou bastante foi porque a gente realmente estruturou unidades de negócio que misturam comercial, marketing e desenvolvimento. Ou seja, o multidisciplinar não é multidisciplinar, não é uma squad multidisciplinar. Não, é uma unidade. Só com as disciplinas técnicas. As disciplinas que a gente chama de negócio também estão lá. Sim, no primeiro ano de transformação, né, que eu entrei, a gente fez todo um trabalho de taxonomia, missões, jornadas, não tem certo e errado, então a gente já evoluiu bastante esse desenho, mas a gente estruturou essas unidades. Aí a gente estruturou a unidade, mas não mudou o comportamento, aí a gente começou a aplicar os artefatos para fazer essa cola, né? Então, implantação de OKRs foi algo que ajudou bastante. A questão desses fóruns que eu falei, então MPRs, incentivar também a troca de conhecimento, tá? Então, a gente brinca que a gente fez uma série de Product Days para realmente que é isso, passar o negócio, né, todas essas informações para os técnicos, para as áreas enablers, né? E as áreas enablers também, elas são cross na Hotmart, porque é uma estrutura pequena, a gente tem 1.200 funcionários, mas essas áreas enablers, elas realmente sentiram nesses 2 anos que elas estão tendo acesso à informação de negócio. Então, acho que foi muito nessa linha de democratizar o negócio, tá? Em outras empresas que eu trabalhei, é muito raro você ter essa oportunidade de estruturar a unidade de negócio, por isso que eu acho que a Hotmart abriu essa oportunidade, mas aí a gente vai criando essa visão dentro ali do silo, porque você consegue ir fazendo isso. Vai ganhando maturidade. Vai ganhando e vai escalando, então é possível também. Excelente. Beto, tem uma pergunta que aí era inevitável que eu tinha que fazer para você. Você tem esse mindset de startup e empreendendo dentro da organização. Você vem fazendo isso ao longo da sua carreira e acho que nos últimos 3 anos intensificando fortemente. Como fica esse mindset de startup num ambiente que talvez ainda, a gente sabe, né, passa por uma transformação ágil, que inclusive ganhou premiações aí, né, recentes, ou seja, que tem um trabalho constante já na questão da agilidade, mas que tende a ter, até por legado, tende a ter uma questão de uma organização mais fragmentada em silos. E você trazendo uma coisa nova, que precisa fazer essas conexões, quase com uma composição de negócios para atender os seus clientes.
Como que você vê isso? Nessas novas iniciativas, o conceito negócio e TI já vem mais misturado, como algum dos exemplos que a Uber trouxe, ou ainda acaba sendo passagem de bastão, vai para lá e vai para cá, e de alguma forma, no final, sai um serviço, mas que não está tão alinhado como uma fluidez mais otimizada? Acho que o grande benefício quando você olha para o ágil é de fato que você precisava reagir à mudança do mercado, reagir à mudança de comportamento do cliente numa velocidade que a gente não estava acostumado no mercado financeiro. Esse era o grande objetivo. Mas depois que a gente olha ágil para dentro de casa, é basicamente cultura e pessoas. Se você não mudar a forma de pensar, para mim o grande ponto do ágil é a integração. Então a gente coloca muito forte aqui negócio e tecnologia, mas quando você bota tecnologia é ampla. É um espectro muito amplo, você pode, desde desenvolvedor, a arquitetura, a corporativo, a governança, e você pode tocar em quase toda a companhia, né? E quando você pega infraestrutura, que é um business de tecnologia, basicamente 50% da companhia é tecnologia de sistemas e 50% são pessoas. Não sobrou mais nada para você diferenciar. Quando você vai para negócio, é a mesma coisa. Você tem um produto, você tem o marketing, você tem o comercial. Antigamente se pensava que só o comercial falava com o cliente. Isso não é mais realidade em quase nenhuma companhia. Hoje todo mundo precisa estar próximo do cliente. Então, nessa discussão de trazer você não se restringir ao que é o seu escopo inicial que era pensado, quando você segrega uma empresa em silos, era quase qual é a minha responsabilidade? Minha responsabilidade é falar desse tema e entregar do ponto A para o ponto B. Depois dali para frente, isso que se resolva. Agora, quando você fala de negócio, é muito fácil você transacionar para todo mundo é responsável pelo negócio, todo mundo é responsável pelo cliente, todo mundo é responsável pelo resultado. Mas quando você vai para a tecnologia, é muito fácil se abster. Aí eu não entendo de tecnologia. Né? Então você joga a responsabilidade de toda a tecnologia, toda a área corporativa, que também está fora dessa discussão, tem que entender do negócio. Mas quando você pega uma temática que é mais técnica, você pode todo mundo se abster e falar, eu não entendo de tecnologia. Não, você vai ter que entender, minimamente, para sentar na mesa e dialogar. Então, acho que grande parte dessa junção, dessa simbiose, é fazer todo mundo dar um passo a mais e todo mundo ser mais multidisciplinar. Né? Tem discussões que falam que o comercial vai acabar. Né? Que todo mundo tem que ser comercial, todo mundo tem que vender, todo mundo tem que estar próximo do cliente. Então, eu não acredito que as figuras vão acabar, né? Porque o funcional por trás de organização é necessário, mas o dia a dia vai fazer com que isso se transforme, com que isso mude e você não consiga mais dizer claramente, ou pelo menos que o cliente não diga claramente, falei com um analista de tecnologia, falei com um analista de produto, falei com alguém comercial. Isso vai se misturar de uma maneira que para o cliente tanto faz. Ele falou com alguém que resolveu o problema dele, né? Independente de que área essa pessoa está no organograma ou trilhou a sua jornada. Né? E dado o produto, dado a transformação digital, você pega o elemento, isso é mais latente ou menos latente. Tem pessoas que têm mais tempo, e tem áreas que têm mais tempo, porque a jornada do cliente é diferente, a dinâmica é menos transformacional, e ele ganha ali um respiro para ter tempo para se adaptar. E tem outras áreas que são atropeladas pelo processo, atropelado por essa dinâmica, porque os seus próprios clientes estão te demandando e exigindo que você fale com essa linguagem. Então, se você não conseguir falar nessa linguagem, você não vai entregar o produto correto, a experiência correta, né, e vai acabar sendo alijado ali da discussão. Então, acho que quando você bota ágil, para mim, é muito mais pessoas e cultura do que, de fato, um processo a ser seguido. E isso leva tempo e de muito diálogo. Quando a gente fala assim, olha, nossa, tem uma fintech, tem uma health tech, uma edutech, é algo tech. Esse tech, e aí quando a gente vai e pergunta para os especialistas, ele fala assim, não, é porque é o seguinte, eu na verdade sou uma empresa de tecnologia que oferece serviço financeiro. É uma empresa de tecnologia que oferece serviço de educação e assim por diante. Se a gente jogar num limite mais longo aí no tempo e olhando os resultados das techs, esse modelo mais tradicional que a gente acompanhava, você acha que ele vai deixar de existir? Acho que primeiro esse ponto de, quando a gente fala assim, termologia, diz muito mais de quem você não quer se comparar, de que você seja comparado, do que exatamente algo de diferente que você está fazendo. Todo mundo quer um sino de inovador, todo mundo quer se destacar de alguma forma, né? E isso veio muito presente no mundo da startup.
começou com fintech, depois virou techfin, inverteu para falar que eu não sou só tecnológico, eu tenho a tecnologia no centro, eu vou te entregar um produto mais tecnológico. Eu não acredito em dogmas, em que tem um caminho único, tem um caminho certo para a jornada certa do cliente que você está buscando, né? E você pode chegar lá de várias formas, de várias maneiras. Mas existe uma busca incansável quase para não se associar àquilo que é entendido pelo mercado como algo retrógrado, como algo que está ficando para trás. Então você está sempre buscando nesse lego de interesses, né, entre como entregar uma experiência melhor para o cliente, como vender melhor isso para o acionista, como explicar melhor isso para o mercado, e alguns termos que te cunham e te direcionam para um caminho que seja mais inovador ou mais... E eu acredito que, como todo mercado financeiro, a gente vive de ciclos, né? E às vezes a gente pode distribuir tanto uma tecnologia ou pode juntar tantas pessoas que isso se torne prejudicial em algum limite, que a gente tem que retroceder em algum ponto e, de novo, colocar uma cerimônia, quebrar um pouco a tomada de decisão, porque às vezes você colegia tanto que falta um dono, que falta um órgão, falta uma responsabilização. Porque quando tudo vai bem, é fácil. A dificuldade está a olhar quando deu errado e que decisão que você não vai tomar mais e quem vai se responsabilizar por essa mudança. Né? Então, aí você volta a olhar a responsabilização, volta a olhar o dono de cada atividade. Então, eu acho que é isso. Não tem certo ou errado, não tem dinâmica que é num caminho só. Eu acho que é esse olhar constante e tentar incorporar aquilo que deu certo dentro do modelo e aquilo que deu errado. E aí eu acho que tem uma busca por tentar criar conceitos, dinâmicas e ditar caminhos que fazem com que esses termos vão se difundindo e aí as pessoas vão se incorporando, que eu costumo brincar que é para não ficar de fora, né? É a mesma coisa quando você fala de transformação ágil, se você carimbar que alguém está no ágil, alguém está fora do ágil, é a morte, né? Então, como eu estou fora da empresa, estou fora da companhia, não participo dos processos, então aí começa a todo mundo querer do modelo ágil. Por que não me chamaram para aquela daily, né? Será que eu vou ser demitido? Não, Calma. Você vê áreas corporativas trabalhando. Eu não sei. O termo do momento é ecossistema, né? Tem um bingo, né? Dá pra fazer vários, né? Tem numa estrutura grande que nem você atua, eu sei que o Gabriel também já passou por isso, e acho que vocês acompanharam. Quando vamos fazer eu tô falando não da digital, eu tô falando da transformação ágil. Olha, vamos começar a fazer a transformação ágil. Legal, mas não dá para começar a fazer... Ninguém vai fazer o Big Bang. Aí tem as teorias e tudo mais. Aí você começa a tombar, sei lá, uma unidade de negócio, um tema. Aí tem toda uma ciência de foguete para definir o que você vai começar. Aí quando você começa, aí tem uma galera que é impactada. E tem a galera que não vai ser impactada. A que não está impactada começa a perguntar, nossa, será que eu vou ser mandado embora? Por que eu não vou participar? Será que vai mudar? Será que isso não está mais na minha empresa? Então, essa questão da cultura, a expectativa, a visão, eu acho que é uma coisa de extrema importância, que eu acho que vocês tomam conta disso como líderes, para não perder a mão, né? Como você falou, é gradual, né? É uma transformação. Se me permite, eu acho que esse é um assunto super interessante, porque um pouco dessa terminologia, né? Você falou de os termos do momento. E um pouco dessas coisas, se a gente der um passo atrás e olhar, né? É muito... Se a gente pensar em conceitos... Inteligência artificial discute-se desde o início do século passado. A gente só não tinha tecnologia para isso, né? Boa parte dos conceitos tecnológicos que a gente tem é conceito de década de 60, 50, 40, né? E se você pensar, por exemplo, nessa coisa de fintech, o que quer que seja, puxa, o boom da internet foi o quê? Né? Nos anos 2000, foi isso. E no final das contas, eu acho que é muito mais a empresa que vai ficar com a relação com o cliente, a empresa que vai ficar com a intermediação e a empresa que vai ficar com a produção. Se você for traduzir, por exemplo, para o mercado bancário, claramente hoje você tem empresas que ficam com a relação com o cliente, que são as fintechs, né? Claramente hoje você tem empresas que ficam com a intermediação, né? E no exemplo que você faz na B3, vocês estão na parte de trás. Então, eu acho que no final das contas, se as pessoas se aterem a olhar o que há por detrás da sopa de letrinhas, os conceitos são muito antigos, é muito fácil você se posicionar e entender para onde a coisa está indo.